Talvez o seu problema não seja preguiça. Talvez não seja nem falta de disciplina. E talvez o seu maior problema hoje seja que você virou especialista em recomeçar. Porque tem gente que não percebe que está vivendo em um ciclo. Ela se anima, promete, começa forte, fica uns dias muito bem, mas depois desaparece da própria vida de novo. E o pior, isso acontece tantas vezes que começa a aparecer personalidade. Começa a aparecer, eu sou assim, mas ninguém nasce assim. Isso é repetição, é condicionamento, é identidade construída sem você nem perceber. E eu acho que uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com alguém é perder a confiança em si mesmo. Porque quando você não confia mais em você, você até tenta mudar, mas lá no fundo já espera o fracasso. Tem gente que vive mais no começo do que na continuidade. E isso é muito louco, porque começar dá a sensação de renovação, dá a sensação de esperança. Você monta a rotina, compra coisa nova, organiza a agenda, vê vídeo motivacional, até cria um plano. E naquele momento, você sente que mudou. Só que não mudou. Você só sentiu emoção suficiente para acreditar nisso. Talvez aqui esteja uma coisa que pouca gente percebe. O cérebro adora a sensação de começo, porque começo é limpo. No começo, ainda não existe falha, ainda não existe frustração, ainda não existe confronto com a realidade. No começo, você é a versão idealizada de si mesmo. Talvez você conheça isso. Você decide mudar, já começa a imaginar, agora vai. Você imagina o corpo mudando, sua vida entrando nos eixos, sua autoestima voltando, disciplina acontecendo, a rotina funcionando. E isso gera dopamina, mesmo antes de existir mudança real. Só que aí vem a vida real. E a vida real não funciona na emoção do começo, ela funciona da repetição, na continuidade e na manutenção. E é aí que quase todo mundo quebra, porque a mudança de verdade, ela não começa no primeiro dia. Ela começa quando o entusiasmo acaba, porque enquanto a gente está motivado, qualquer um continua. Enquanto você está empolgado, qualquer um treina, qualquer um acorda cedo. Mas o problema nunca foi começar. O problema sempre foi quem você vira quando você perde a vontade. Porque existe uma identidade antiga dentro de você. E ela não desaparece só porque você decidiu mudar. Isso é uma ilusão muito perigosa. As pessoas acham que decisão destrói padrão. Não destrói. Você pode decidir mudar hoje e continuar emocionalmente igual, porque a identidade não funciona de intenção. Ela funciona na repetição. O seu cérebro não acredita no que você fala. Ele acredita no que você faz constantemente. Agora, imagina alguém que passou anos desistindo, procrastinando, abandonando o projeto, começando e parando, prometendo e quebrando promessa. Essa pessoa, literalmente, treinou o cérebro para esperar abandono. Treinou o cérebro para não acreditar nela mesma. E aí, ela tenta mudar em 3 dias. Não funciona assim. E a pior parte disso tudo não é o resultado externo, é o que acontece dentro. Porque toda promessa quebrada vai destruindo a sua autoimagem. Toda vez que você fala, agora eu vou, e abandona, uma parte sua escuta e vai só registrando. Vai criando memória emocional, vai criando identidade, até chegar em um momento em que você já começa desanimado, porque lá no fundo, você não acredita mais em você. E isso dói de um jeito silencioso, porque você continua funcionando, vivendo, trabalhando, continua existindo, mas existe uma diferença enorme entre você e a versão que você acredita que poderia ser. E talvez seja por isso que tanta gente tenta mudar o corpo, a vida, e não consegue sustentar, porque o corpo sozinho não resolve identidade. Você pode até mudar por algumas semanas, mas quando aperta, a identidade antiga, ela retorna. Porque o automático volta, e o automático sempre vence aquilo que não virou um padrão. E talvez aqui esteja outro erro gigante.
As pessoas acham que mudança vem de intensidade. Só que intensidade demais, muitas vezes, é ansiedade disfarçada. É desespero. É a pessoa tentando compensar anos de frustração em poucos dias. Só que tudo que começa explosivo demais, normalmente morre rápido. Porque não era estrutura, era emoção. E talvez você não esteja travado. Você só tenha repetido desistência por tempo suficiente para ela parecer natural. E isso muda tudo, porque se foi aprendido, pode ser desaprendido. O que muda alguém não é repetição, não é intensidade, não é frase forte. É repetição suficiente para criar uma nova identidade. É continuar mesmo sem sentir vontade. É continuar quando ninguém está vendo. É continuar quando a emoção já foi embora. Porque existe um momento em que o cérebro começa a entender, talvez isso agora seja quem eu sou. E é aí que nasce segurança. Não autoestima vazia, não motivação superficial. Segurança, porque segurança não vem de pensar positivo. Segurança vem de evidência repetida. Você precisa confiar em si quando percebe, eu continuo mesmo nos dias ruins. Talvez o objetivo nunca tenha sido virar outra pessoa rapidamente. Talvez o objetivo seja parar de abandonar a si mesmo. Porque identidade automatizada parece destino, mas não é. É repetição. E se repetição construiu, repetição também reconstrói. E talvez a sua vida não mudou no dia em que você se sentiu pronto. Talvez ela mude no dia em que você parar de recomeçar e aprender a continuar, mesmo sem vontade, sem motivação, mesmo sem emoção, porque é aí que uma identidade nova começa. E talvez seja isso que você nunca aprendeu, continuar sem depender do estado emocional, porque quase todo mundo continua quando está animado, mas poucas pessoas continuam quando a mente começa a negociar, quando o entusiasmo acaba, quando o resultado demora, quando o corpo não responde rápido. E é aí que a identidade antiga, ela tenta voltar, que o seu automático tenta sumir de novo. E talvez você ache que nesses momentos você está fracassando, mas talvez esses sejam os primeiros momentos reais da mudança, porque antes disso você ainda está funcionando na empolgação. Agora não, agora você está confrontando quem você foi condicionado a ser. E isso é importante entender. Você não construiu a sua identidade em uma semana, então dificilmente vai reconstruir em apenas alguns dias. Anos de repetição criaram esse padrão. Anos de desistência, anos de autossabotagem, anos quebrando promessa para si mesmo. Então, pare de esperar que uma explosão de motivação resolva algo que foi criado lentamente. Mudança profunda não acontece na intensidade, ela acontece na permanência. Talvez o problema nunca tenha sido falta de potencial. Talvez você só tenha vivido o tempo suficiente dentro da identidade errada. E depois de repetir algo por muitos anos, o cérebro começa a chamar aquilo de eu. Mas identidade não é sentença, é repetição automatizada. Então talvez a sua vida não mude quando você finalmente se sentir motivado. Talvez ela mude quando você parar de esperar vontade para continuar. Porque existe um momento em que você continua mesmo cansado, continua inseguro, continua mesmo sem resultado imediato, mas mesmo assim você continua. E normalmente é exatamente aí que começa, não no entusiasmo, mas na continuidade. Afinal, corpo magro não é destino.